E aí, galera do canal, beleza? Aqui é o professor Pablo novamente. Vocês acharam que eu não ia mais aparecer aqui para fazer vídeos? Estavam enganados, né? Eu havia feito a promessa que eu ia começar a fazer uma série sobre redação. E esse é o primeiro vídeo dessa série sobre redação. Na verdade, esse primeiro vídeo vai em homenagem a uma grande amiga minha, aluna, a Wagner Rebelato. Wagner, deixa aqui um abraço para você e digo que esse primeiro vídeo vou fazer em homenagem a você, porque você havia mencionado isso, tinha dado esse toque, foi um toque interessante. Bem, vamos lá. Esse vídeo fala sobre o quê? Sobre coisas que você não deve colocar numa redação, certo? Eu posso fazer uns 4, 5, 6, 7 vídeos sobre isso, porque esse assunto é relativamente extenso. Mas vamos lá, começar a falar sobre isso aí. Bem, em primeiro lugar, o que você tem que entender? Uma redação, seja uma redação para concurso público, seja uma redação para Enem, para vestibular, é uma redação que vai ser avaliada. Então, antes de você começar a escrever a redação, você tem que saber o que é que vão avaliar nela, certo? Nesse momento, eu não vou falar sobre Enem e também não vou falar sobre redação de vestibular. Eu vou direcionar esse vídeo especificamente mais para redação de concurso público. Não que você não possa usar a dica que eu vou dar agora para outros textos, né? Mas o fato é o seguinte: para uma redação de concurso público, o critério não é você ser necessariamente criativo. Você está sendo avaliado sob o ponto de vista da capacidade, é esse o nome, capacidade de produzir um texto de 15, 20 ou 30 linhas, a depender do seu concurso, com coesão e coerência, falando sobre um assunto do começo ao fim. Ou seja, é a capacidade de você se fazer entender em um texto, certo? Então esse é o primeiro ponto. Isso é o que você tem que entender. Agora, o que é que você não precisa fazer nesses textos? Tá? A primeira coisa que você tem que compreender é que você não tem que tentar chamar a atenção do corretor. Você não tem que tentar impressioná-lo. Você não tem que fazer o cara pensar tipo, oh, esse cara manja. Não, você não tem que fazer ele pensar isso. Por que não tem que fazê-lo pensar esse tipo de coisa? Porque ele não está interessado nisso. Quando ele está corrigindo, ele só vai olhar texto bem feito, texto mal feito, texto bem feito, texto mal feito. Vai olhar as características. Ah, ele está conectando as coisas aqui, beleza. Ele não vai pensar, nossa, olha essa frase que o cara escreveu. Não, ele não está preocupado com isso. No máximo, ele vai dar risada se escrever alguma besteira, tá? Ele está preocupado com a estrutura do seu texto, com a capacidade de você amarrar os elementos. Usar um pronome relativo, usar um sinônimo para substituir, não ficar usando sempre a mesma palavra. Isso aí é o primeiro ponto fundamental. Segundo ponto, algumas palavras que as pessoas utilizam na fala que não são de bom tom na escrita. Por quê? Porque pelo significado delas, a coisa fica um pouco estranha. Por exemplo, o cara vai lá e escreve assim: através de políticas públicas, o governo papapá. E ele não saca que a palavra através ela está relacionada com a ideia de atravessar. Então, quando você fala através de políticas públicas, deixa eu te dar um exemplo. Imagine que isso aqui seja uma política pública. Quando você fala através, olha o que vai acontecer? Você vai atravessar a política pública. Então não é isso. Você não vai usar através, porque você não vai atravessar. Você vai utilizar a expressão por meio de. Pronto. Tá? Então, beleza, já corrigiu esse problema. Existe um outro problema graúdo, na minha opinião, que é utilizar a expressão contudo fora de contexto. A palavra contudo significa agora vou dizer o contrário do que eu estava dizendo, vou colocar uma oposição. Ou seja, ele fez os esforços, contudo, não foi bem sucedido. A lógica é, se você se esforçar, você será bem sucedido. Quando você diz, contudo, não foi bem sucedido, o que você está fazendo? Você está quebrando essa lógica. Então você está com um problema aí, certo? Um problema com relação às ideias. E esse problema foi proveniente da incapacidade de utilizar corretamente o mecanismo de coesão. Então, quando você for utilizar a palavra contudo, não use para você concluir alguma coisa, não use para iniciar o parágrafo de conclusão da sua redação, por exemplo. Para iniciar o parágrafo de conclusão, você usa uma expressão conclusiva. Que tipo de expressão conclusiva? Portanto, por isso, com isso, é possível perceber, é possível concluir. Ah, professor, mas eu tive uma professora de redação que dizia para não usar expressões de conclusão na conclusão do texto, porque dá muito na cara que era conclusão. Mas não é esse o objetivo? Claro que é esse, cara, então você pode usar, não tem problema.
Meu Deus, que desespero! Ó, então cuidado. Existem algumas dicas que, vez ou outras pessoas dão que não tem nada a ver. Por exemplo, como começar uma redação. Uma outra hora eu faço um vídeo sobre isso. Mas muita gente dá uns macetes de como começar uma redação que, sinceramente, vão prejudicar o candidato. Vão prejudicar o candidato em vez de ajudar. Então tem que tomar cuidado. O que eu falei para você, não usar isso. Outra coisa que você não precisa usar em redação, palavras difíceis. De vez em quando o cara pensa, aprendi uma palavra hoje, essa palavra eu vou jogar na redação porque ela vai chamar muita atenção, tipo, vai brilhar. O cara vai estar correndo e vai pensar, que massa essa palavra, esse cara manja das manjarias. Pode ter escrito uma bosta de texto em volta, mas aquela palavra ajudou. Não. E quero escrever expressões em latim. Isso também não vai te ajudar. Não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Não vai fazer diferença nenhuma. O texto tem que ser claro. O texto sempre tem que ser claro. Então, uma expressão em latim não vai fazer diferença. Vai talvez até dificultar a vida do cara se ele não conseguir entender o que está escrito ali. Outra coisa importante, não colocar em redação citações, frases, pensamentos, número 1, de gente que você não conhece. Número 2, de gente que você não sabe se é de fato autor dessa passagem. E número 3, de coisas muito populares que não agreguem, coisas do senso comum, frases de música, frases de algumas pessoas, coisa que você vê no Facebook, basicamente. Então, o cara está escrevendo, lendo seu texto, você imagina que ele pensa, meu Deus, que texto ruim. Mas essa frase do Renato Russo que o cara colocou aqui no final moeu, hein? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Pois, se você parar para pensar, na verdade, não há. Cara, eu vou passar esse candidato por causa dessa frase. Não seja burro, cara. Uma frase dessa não vai te ajudar. Mas na hora é só o que eu lembro. Então tá faltando treino. Então tá faltando treino. É isso. Tá? Muito cuidado. Esse tipo de frase, de efeito, tipo, nossa, vou fechar aqui com chave de ouro. Vou pegar uma frase aqui, sei lá. Vou pegar uma frase de um cara, uma frase que eu vi numa música. De repente a frase nem é do cara, é de outra pessoa. Uma frase que eu li num poema. Você nem sabe de quem era o autor do poema, cara. Então, cuidado quando você for fazer esse tipo de citação. Eu vou colocar aqui uma frase do Nietzsche. As pessoas adoram fazer isso. Coitado do Nietzsche, cara. Já a maior parte da galera que leu Nietzsche foi pra vala achando que tinha entendido uma coisa e era outra. O próprio Nietzsche falava isso. E o cara resolve colocar ali porque ele acha legal. Então vamos evitar esse tipo de coisa. Escreva o texto com as suas palavras, sem querer enfeitar o pavão, beleza? Tá, a primeira dica do primeiro vídeo é esse: o que não colocar em redações. Beleza? Deixa a sua opinião aí, deixa a sua pergunta, compartilha o vídeo, faça a inscrição no canal, não esqueça, maravilha? E até o próximo vídeo, vamos continuar estudando aí sempre firmes o nosso propósito, que é ser aprovado. Maravilha? Continue firme então, força guerreiro!